Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim, João capítulo 3, versículo de número 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos orar. Senhor, nós agradecemos mais uma vez. Pai, cremos na sua palavra, cremos no seu poder, cremos na sua graça. E pedimos que nesse momento o Senhor venha, Deus, com o seu Espírito, tocado em cada coração e dar a nós, meu Deus, o conhecimento da sua palavra, o conhecimento da sua verdade. Não mexer somente na área das emoções, na área da razão, mas que haja um novo nascimento, que haja uma transformação de natureza, que haja uma transformação de interior, para que os frutos, Pai, venham sair para o exterior, comprovando aquilo que é um verdadeiro arrependimento, uma mudança de caminho, uma mudança de direcionamento, Pai. E isso só vem através da sua palavra e através do seu agir no nosso meio. Em nome de Jesus, com isso nós contamos, Pai. Amém e glórias a Deus. Irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, o texto que lemos, ele é um dos mais, se não mais, um dos mais importantes da Bíblia que nós conhecemos. Aqui está o resumo da palavra de Deus. Qual é o resumo do Evangelho? Deus salvando o pecador por meio de Jesus Cristo. Amém? E esse versículo 16 que nós lemos aqui, ele resume claramente isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho, ele ofertou o seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No Antigo Testamento, essa situação ela é relatada quando havia serpentes no meio do povo de Deus. E veio uma ordem de Deus para Moisés, ele falou assim, Moisés, levante uma serpente de ouro, e será que todo aquele que olhar, aquele que for picado pela serpente, e olhar para a serpente que você levantar, este será curado. Qual é a referência? A nós. Nós somos picados pela serpente do pecado, que corre na nossa veia, dia após dia. Naquela época, o povo era picado por serpentes reais, com venenos reais. E todo aquele que olhasse para a serpente que Moisés levantou, esse seria curado. Nós somos curados pelo veneno do pecado todas as vezes que olhamos para Cristo. Amém? Todas as vezes que você olhar para o Senhor, esse vai ser o resultado. Um exemplo hoje, eu não estava hoje a minha estrela não estava brilhando. Não estava nos meus melhores dias. E aí vem a chateação, vem a tristeza, porque por vezes, irmão, seu maior oponente não vai ser Satanás, vai ser você mesmo. Vai ser você mesmo. Não vai estar bem, não tinha acontecido nada, mas estava bem, não estava no meu dia, não estava legal. Aí eu falei, vou ter que ir, vou ter que apelar, né? Aí fui para a oração. Lá, orei, disse, Senhor, não tô com vontade de fazer nada hoje. Vontade de ficar aqui quietinho, deitar lá no sofá, ficar de boa. Mas daí você lembra dessa passagem. Deus deu o filho dele por mim. Você começa a ficar meio que constrangido da oração, sabe? Começa a ficar, meu Deus do céu, tô querendo fazer um charme aqui, mas acho que não vai colar. Tô querendo negociar com Deus aqui, mas quando você olha o sacrifício que Deus fez, enviando o seu... Você começa parece que vai sair nas escamas dos nossos olhos. Você fala assim, não, peraí, deixa eu olhar essa situação. Quando Deus me salvou, ele não ficou com esse mimimi todo. Ele não ficou poupando, mas vou enviar o meu filho. E é o que a gente faz, né? Senhor, eu vou abdicar disso. Senhor, mas eu queria fazer isso. Aí você olha, não, Deus deu o melhor que ele tinha. Deus fez um sacrifício do melhor, ele ofertou o melhor que ele tinha. Aí você começa a lembrar do louvor também, que nós cantamos aqui hoje. Ele é o nosso bem mais precioso. O bem mais precioso. O que nós poderíamos dar melhor a Deus? Ele já fez a melhor oferta. O mínimo que nós podemos fazer agora
é cooperar com isso. É cooperar com isso, mas nós temos em nós o mesmo veneno lá da serpente de Moisés, que era para levar o povo à morte. E se nós hoje dermos vazão para o pecado, assim também nós caminharemos. Esse veneno está aí, irmão, ele está incutido em você. Qual é o antídoto desse veneno? Jesus. É Ele que nos dá poder para vencer. É Ele que bloqueia para que esse veneno não chegue nas vias de fato e nos leve à morte. Porque todos os dias nós somos suscetíveis a isso. Você levanta, você ouve alguma coisa, ou você tem algo no seu coração que leva você a tender para o pecado. O que é isso? Tender para o mal. Tender para coisas que te levam à morte. Qual é o antídoto contra isso? A palavra de Deus. E Ele é o verbo que nós vamos lembrar. E falar, não, deixa eu me orientar aqui de novo, deixa eu voltar. Porque essa é a condição, irmão, de todo ser humano longe de Cristo. Ele é entregue às suas próprias paixões, às suas próprias concupiscências, e isso leva ele para onde? Para a morte. Romanos 3:23 fala assim: todos pecaram e destituídos, afastados, longes estão da glória de Deus. Como que esse homem volta? O versículo 24 do mesmo Romanos 3 fala: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Irmão, nós aqui, como povo de Deus, antes, nós éramos inimigos do Senhor. Isso era a condição do ser humano. Você não queria saber de Deus. Eu não queria saber de Deus. Por melhor que nós fôssemos, por mais educado que fosse, por mais inteligente, por mais ética, por mais que moralmente nós poderíamos ser pessoas, na teoria, pessoas boas. Sabe aquele ditado? Fulano é tão bonzinho, né? Fulano é tão legal. Ele só não serve a Deus. Mas tão bom, né? Aos olhos de quem? Aos nossos olhos. Porque aos olhos do Senhor, éramos reprovados. Aos olhos de Deus, as nossas boas obras, elas não passam como trapos de imundícia. E sabe o que se refere a trapos de imundícia? Eu vou dar para você aqui a melhor das traduções. Imagine que você tem uma ferida muito feia no seu corpo. E aí essa ferida está te corroendo aos poucos. Aí você vai, passa o medicamento e passa ali aquela famosa gaze, né? Aquele paninho lá que você conhece bem. E aí passa assim 2 dias, 3 dias, você vai lá e vai limpar aquele local do ferimento. E aquilo que sai naquela gaze é conhecido como trapo de imundícia. É aquela sujeira, é aquele negócio podre. Então, quando Deus olha boas obras longe de Cristo, é isso que nós representamos. Esse pano podre, essa coisa ruim que tem. Ah, mas diante o mundo somos bons. Diante do mundo, mas a aprovação do mundo não vale nada perante Deus. O que vale para nós é, ainda que sejamos reprovados pelo mundo, ser aprovados por Deus. Amém? E Deus, com sua infinita bondade, Ele vê o homem nessa condição, morto, perdido, assim como era nos tempos de Noé, casando, comendo, bebendo, fazendo suas rotinas normais, andando por esse mundo perabolando, e dentro desse homem corria o que? O veneno mortal do pecado. Como é que Deus ia resolver isso? Ele vai lá e Ele envia Jesus Cristo. Deus, amando o mundo, Ele envia uma moeda de troca. Deus, amando o mundo, Ele envia a condição de reconciliação do homem com Deus. Efésios capítulo 2, verso 1 e 2 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguia a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Você fazia coisas ruins sem nem se dar conta disso. Nós andávamos transgredindo a lei de Deus sem nenhum peso, sem nenhuma consciência disso. Por quê? Éramos inimigos do Senhor. Éramos inimigos de Cristo. A nossa vida, ela corria o fluxo desse mundo
E nós nem dávamos conta. Não era assim? Você não tomava sua cervejinha lá tranquilamente, escutando o Zeca Pagodinho? Hã? Escutando um catinguele, não era assim que você fazia? Chorava na pitanga lá, tranquilo. Você ficava remoendo a morte depois, não te levantava, ia trabalhar, tranquilamente, né? Você ficava lá, ai, que arrependimento ter tomado a cervejinha. Você não ficava assim. Talvez depois, né, de umas 2, 3, você ficava mais alegre, começava a abraçar falar que amava, né? Depois ia lá, soltar. Era assim, essa nojeira toda. E ninguém ficava constrangido depois disso. Ou você ficava? Ou você era desses um? Né? Talvez você era como alguns que eu conheço, começa a beber, começa a virar teólogo. Vira o melhor dos teólogos. Fica top. Mas nós não tínhamos esse senso, essas coisas, porque para nós, irmão, que éramos entregues ao mal, isso era comum. Isso era corriqueiro, isso era natural. Você acha que o cachorro ele fica triste depois que ele morde a perna de alguém? Por que eu mordi? Não. Natureza dele é morder. Natureza dele é o ataque. A natureza do homem sem Deus é fazer o mal. Naturalmente ele não sente peso com isso. Isso já está nele, já está na natureza dele. Como resolver esse problema? Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 1, verso 21, assim: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus, ou algumas traduções, aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Pela loucura da pregação, o homem tem novamente a chance de se conectar com o Senhor. Quando você ouve a mensagem, ela entra em você, ela começa a fazer morada, você passa por esse momento da palavra e você começa a refletir. Isso não fica somente no seu conhecimento de sabedoria humana, ele começa a entrar no seu coração e você começa a ver essa palavra como uma garantia. Ele falou, não, isso era eu. Esse homem perdido era eu. E como eu posso agora voltar ao meu Criador? Através do Senhor. Como posso eu agora resolver esse problema de pecado que move a minha vida sem que eu nem perceba, que me faça caminhar a passos largos para uma morte eterna? E isso para mim parece ser normal. Quando você começa a observar as leis de Cristo, você pega e começa a pensar, como que eu vou me salvar? Se toda a humanidade está propensa ao fracasso da morte, se nós estamos caminhando a passos largos para o abismo, como é que eu posso entrar num caminho de contramão a isso e caminhar em outra direção? A palavra de Deus, as palavras de Cristo e toda a palavra escrita na Bíblia, ela vai sempre apontar para o Senhor. Por mais que ela tenha versículos que falam de cura, versículos que falam de prosperidade, versículos que falam de toda sorte de bênçãos que você imagina, todas elas provêm de uma fonte, Cristo. Todas elas. Você vai sempre ver algum princípio sendo primordialmente começado pelo Senhor. Você pode ver Mateus 6,33. Como é que você vai ter as bênçãos acrescentadas na sua vida? Buscando o Senhor em primeiro lugar. Amém? Então todas elas não têm isso aqui eu posso ir sem passar por Cristo. Não. A todo momento que o homem quiser ser abençoado, que o homem quiser andar nos caminhos de Deus, o primeiro passo que ele tem que fazer é assumir a sua cruz e andar com o Senhor. Amém? Assim ele é salvo, ouvindo e dando vazão pela pregação do Evangelho. E o primordial para esse homem é saber que Deus amou o mundo e deu seu Filho por ele. Irmão, eu quero que você entenda uma coisa. Você que é pai, você que é mãe, ainda nem todos são, mas imagina esse cenário. Eu vou me colocar nessa condição. Você imagina que acontecesse o fato de eu ter que dar o meu filho aqui, o Murilo, por algum dos irmãos ou por muitos dos irmãos. Falou, você vai dar o seu filho para salvar toda a igreja.
Eu já vou te adiantar que isso nunca aconteceria, né? Mas imagina, só Deus para ter um amor desse, irmão. Só Deus. Vamos dar o filho por troca de todos. Vamos lá. Aí eu vou, pego meu filho e dou ele em troca da Júlia, da Gabriela, da Marzia, do Danilo, da Alana, da Silene, do Carlos, Júnior, Sabrina, Miguel, através da minha esposa, através da minha própria vida, eu dou meu filho. Vamos supor que isso acontecesse. Eles vão lá e levam o menino. O que você acha que eu iria esperar de você depois disso? Que você vivesse de modo digno da morte dele. Isso não é o natural? Qualquer ser humano que desse alguma coisa em troca de tamanha importância iria esperar isso. Tem um filme, eu não lembro o nome, não sei se é aquele Soldado do Resgate Ryan, eu acho que é esse. Que no final do filme, muitas pessoas morrem para resgatar aquele homem. E quando eles resgatam aquele soldado, o capitão lá fala para ele assim, olha, muitas pessoas morreram por causa de você. Viva de modo digno da morte deles. E nós observamos, você olha o texto, e talvez isso passa desapercebido por nós. Porque Deus, ele amou a cada um de nós. Aí você fala, irmão, mas o mundo o mundo tenebroso, o mundo inimigo de Deus. O mundo não é esse globo terrestre aqui que você imagina, que vem à nossa mente quando falamos mundo. Não, cada ser humano habitante desse mundo, Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira é o ponto máximo de expressão. Ele amou tanto esse mundo a ponto de pegar o melhor que ele tinha. Mas não era um filho rebelde, desobediente, que para muitos já seria, né, cruel fazer isso. Não, ele pegou o filho santo que ele tinha. Ele pegou o único que ele tinha. Ele pegou o melhor que ele tinha. Como diz a palavra no livro de Isaías, ele não simplesmente falou, olha, Jesus, você vai descer, você vai pregar a palavra ali, e num certo momento da sua vida, num certo tempo de idade, eu vou mandar um raio fulminante, eu acabo com você, você salva a humanidade e vamos ser felizes para sempre. Seria já algo tenso, porém de menos sofrimento. Mas quando você olha a passagem de Cristo pela terra através dos evangelhos, você vê que não foi uma vida tão fácil assim. Desde o seu nascimento, já havia ameaças de morte sobre ele. As profecias que foram proferidas a eles, provavelmente muitas ali não eram de prosperidade, que ele seria alguém... Não, desde o começo, sentença de morte já estava sobre o único Filho de Deus. Sobre qual missão? A salvação do homem. A salvação do homem. Então perceba que não envolve somente um vai, cumpre a missão e volta. Tem um sofrimento que envolve isso. Tem uma angústia que envolve isso. Primeiramente, de Deus Pai, enviando o seu Filho, sabendo de todo o sofrimento, sabendo de tudo que ele ia padecer. E detalhe, para salvar pessoas boas, para salvar homens ímpios, para salvar rebeldes, para salvar homens inimigos da cruz. Isso é o diferencial da nossa religião. É a única que salva o homem ruim. Todas as outras salvam homens caridosos, homens piedosos, homens que fazem. Nós somos salvos por aquilo que Cristo fez. E somos guardados e protegidos pela obra dele. Amém? Então Deus amou o mundo e ele enviou o seu Filho para que homens como nós e mulheres, né, pudessem ser salvos, pudessem ser restaurados. E a mensagem da pregação, a loucura da pregação é isso, que Deus enviou Jesus para te salvar. E que mérito você dá nisso? Que confiança você dá para isso? Talvez você leu e sempre leu esse texto, sempre ouviu isso e nunca pensou, se eu desse meu filho por alguém e esse alguém não correspondesse, qual é a sua sensação? De felicidade ou de ira?
E as pessoas pintam um Deus tão bondoso. As pessoas pintam um Deus que é aquele Deus que passa a mão na cabeça do pecador, pinta um Deus que abraça todo mundo, que acolhe todo mundo. Talvez você vai justificar o meu pensamento, você vai dizer, Rodrigo, mas ainda bem que você não é Deus, e ainda bem mesmo. Porque você olha e fala assim, mas você deu o seu filho para morrer. A ira que estaria dentro do meu coração sobre você, por ter dado o meu filho, e você ainda viver essa vida medíocre, baixa, rasa, de você não ter interesse nenhum em saber o mínimo da história do menino que te salvou, quem ele foi, quem ele era, como que ele agia, o que que ele pensava, o que eu posso fazer para retribuir isso. O mínimo que eu ia ter era a ira enorme sobre cada um porque ele morreu e que não justificou a morte dele. Aí você fala, mas você não é Deus, e nem meu filho é Cristo. E nem meu filho é o unigênito de Deus. Sobre ele, sobre Cristo foi levado todos os nossos pecados e nós vivemos essa vidinha medíocre, pequena, rasa, que não tem interesse por nada de Deus, que não quer saber nada de Deus. Nós queremos as bênçãos. Queremos que Deus venha, que Deus abençoe. Sabendo que naquela cruz não foi uma morte de ir lá e injeta uma injeção nele e mata ele, não. Aprove a Deus moê-lo. Aprove aos soldados romanos desfigurá-lo em sangue, em cortes. Sobre qual pretexto? A salvação do ser humano. A salvação do homem. A minha salvação, a sua salvação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que pudesse ter a vida eterna, irmão. Essa é a maior mensagem. Esse é o maior entendimento. Quando você olha para o texto e entende o que tem por detrás dele, isso é o que faz diferença e que faz o homem pensar naquilo que ele tem vivido. E pensa, mas como é que isso funciona, meu Deus? O Senhor amou o mundo, enviou o seu filho. Então, automaticamente, se eu pensar por esse lado, quem não crê, qual será a condenação? Quem não der crédito a isso, o que será que está por vir? Grande ira de Deus sobre aqueles que não dão crédito à pregação da palavra. Sobre aqueles que ouvem, falam, não quero. Se eu estava vendo um pessoal falando aí, vai pegar alguns famosos lá, aí, por isso que eu acredito, irmão, na doutrina da predestinação. Sei que, né, talvez muitos não concordem com isso, mas se você analisar, o ser humano, ele é ruim. O homem longe de Deus, ele é terrível. Pegaram, um deles que eu lembro foi o Zeca Pagodinho, e ele pegou e falou assim, essa ideia de céu, você viu que tem na internet, essa ideia de céu aí não me agrada muito. Aí ele falou assim, talvez lá no inferno lá não seja nem tão ruim assim. Ele falou assim, olha a minha vida aqui, a gente fica aqui, depois a gente vai pro inferno lá, né? Fica essa ideia de ir pro céu, o negócio todo tranquilo, cheio de anjos cantando lá, isso não me agrada. Palavras dele. Aí tem uma outra lá que essa eu não sei quem é, ela falou assim, se Deus não me salvar, quem tá perdendo é ele. Alguém em sã consciência falaria isso? Não. Somente a quem não tem ainda os olhos abertos para compreender esse texto. Deus moeu o filho dele para a salvação de todo mundo? Não. De todos aqueles que abrem o seu coração e se voltam a Cristo. Esses serão salvos. Esses serão tirados da ira de Deus. O restante, irmãos, estão perdidos. Estão afastados de Deus. Estão prontos para receber a ira de Deus. Porque Deus é simplesmente alguém que
caprichoso. Não, porque não deram crédito pela morte do filho dele. Porque não observaram o sacrifício que foi entregue, a oferta que foi colocada, e não se renderam a ela, receberão a morte eterna. O homem não vai ser perdido, não vai ser condenado ao inferno porque ele roubou, porque ele matou, porque ele feriu. Não, porque ele rejeitou a Cristo. Essa é a condenação do homem, porque ele rejeitou o Senhor. Quantos ainda recebem a Cristo e ainda roubam, mas vão lá, perdem pecado, pedem perdão, perdem reconciliação com Deus, buscam arrependimento, buscam se levantar, buscam um renovo em Cristo. O que eles têm do Senhor? Perdão. Mentem, buscam o Senhor. Erram, buscam o Senhor. Caem e buscam a Deus. E Deus oferece para eles graça, misericórdia, salvação, dia após dia. Eu vou ler para você aqui uma história que ela exemplifica claramente esse texto. Talvez algum dos irmãos já deve ter ouvido isso algum dia. A história chama A Ponte e o Filho. É uma simbologia sobre esse texto de João 3,16. Presta bem atenção nisso aqui. Ó. Uma pequena cidade vivia um homem que trabalhava como operador de ponte levadiça. Essa ponte era usada por trens que passavam sobre um grande rio, mas precisava ser levantada para que navios pudessem passar por baixo. Esse homem tinha um filho pequeno, a quem amava mais do que tudo. No dia de trabalho, ele levava o menino com ele, e o garoto ficava encantado ao ver o pai operando aquela grande máquina. Era o orgulho do pai e a alegria da sua vida. Um dia, enquanto o pai fazia a manutenção nos mecanismos da ponte, ouviu ao longe o apito de um trem se aproximando. Estava adiantado. A ponte ainda estava erguida para a passagem de um navio. E o trem, com centenas de passageiros, vinha em alta velocidade. Se ele não baixasse a ponte imediatamente, todos no trem morreriam. Os irmãos estão entendendo? Amém? Todos no trem morreriam. O pai correu em direção à cabine de controle, mas antes que pudesse acionar a alavanca, ouviu um grito. Era o seu filho. O menino havia escorregado e caído no mecanismo da ponte. O pai ficou paralisado. Se descesse para salvar o seu filho, o trem cairia no rio, matando todos a bordo. Mas se baixasse a ponte, ele esmagaria o seu filho, mas ele salvaria o trem com centenas de pessoas. No momento de dor e amor profundo, com lágrimas escorrendo pelo rosto, o pai tomou a decisão mais difícil da sua vida. Ele puxou a alavanca. A ponte desceu. O trem passou em segurança, mas o menino morreu. Os passageiros do trem seguiram viagem, sorrindo, conversando, sem saber o preço que havia sido pago por sua salvação. Essa história, ela remonta ao Senhor. Deus era o homem que operava aquele grande movimento de passagem. E o filho daquele homem que estava naquela situação, que morreu por aquilo, era Jesus Cristo. Quem eram os habitantes daquele trem? Quem eram os passageiros daquele trem? Éramos nós. Lembra do exemplo que eu dei no começo? Nós vivíamos nossa vida tranquilamente, irmão. A gente trabalhava, estudava, ia daqui para lá, de lá para cá, fazia nossas negociações, né? Vivia tranquilo, sem medo de ser feliz, sem saber de Cristo, sem saber desse sacrifício, sem saber que um dia alguém morreu para que hoje nós pudéssemos ter a possibilidade de respirar.
a possibilidade de andar, de ter alguma coisa boa sobre esse mundo ainda, foi porque um dia Cristo morreu por nós. Não envolve só o ato da salvação. Tudo que vem de bom para nós é através de Cristo. O andar, a respiração, uma porta aberta de emprego, uma casa boa para morar, comida para comer, uma plantação, uma árvore que nasce para que você possa se alimentar dela. Tudo isso vem por cuidado de Deus. E nós passamos por tudo isso, andamos dentro desse vagão, ferrenhamente, indo para um lado, indo para o outro, andando, e está lá. Tudo isso por qual pretexto? A morte de Cristo por nós. Como podemos nós agora olhar tanto para essa história, quanto para o texto, e viver da mesma forma? Como é que você consegue ir para casa hoje sem pensar nisso? Como é que eu não posso voltar a viver do mesmo jeito? Você não pode sair desse culto, irmão, da mesma forma que você entrou. Frio igual você entrou. Hoje é um culto de ceia, né? Você vai participar daqui a pouco. Como é que você viveu o seu dia hoje? Como é que foi o seu tempo ali com Deus hoje? Sabendo que Cristo entregou o Filho dele por você, qual foi o tempo que você tirou para orar? Uns 10, 15 minutos que fosse, 5 minutos que fosse. Pelo menos hoje, na ceia. Não vou nem levar para os outros dias para ele não passar vergonha aqui. Como é que foi? Quanto tempo você tirou ali para pelo menos pensar na palavra de Deus? Quanto tempo? Quanto tempo você viveu de modo digno da morte de alguém por você? Quanto tempo você pegou sua Bíblia lá e olhou e falou, não, peraí, deixa eu... Ou quanto tempo você se retirou ali, pelo menos para pensar na palavra de Deus? Ah, irmão, eu fiquei meditando lá, eu fiquei buscando a Deus, eu tirei um tempo ali para viver, eu me entreguei ao Senhor. Ou vamos melhorar um pouquinho, quanto do pensamento de Cristo por você hoje fez você vencer alguma barreira na sua vida? Quanto do seu pensamento, a hora de você tomar uma atitude errada, de começar uma briga, de começar uma mentira, de inventar uma história. A maior dificuldade nossa, o que mais pesa sobre nós hoje, às vezes, a maior luta que nós temos é pensar, nossa, na hora de ir para a igreja tem que ir. Vivemos vidas tranquilas aqui, sossegado. Aí chega na hora do culto, a maior briga que tem é se nós vamos ou não. Ao ponto de nós olharmos e falar, eu não vou nem ter coragem de pensar um negócio desse. Se eu vou ou não. Se eu tenho que ir ou não. Eu estou cansado. Mas, peraí, você está cansado, irmão. Vamos colocar o seu cansaço comparado com a morte de Jesus por você. Tem peso? Na balança aí, o que vai pesar mais? Seu cansaço vai pesar mais do que Cristo? Então você pode faltar. Ah, irmão, mas é que eu briguei em casa, hoje eu não vou no culto. Só briga em casa, comparado com Cristo. Qual que vai pesar mais? A sua vida espiritual, seu cansaço espiritual, sua frieza espiritual. Ah, mas é que eu me decepcionei. A sua decepção com alguém da igreja, com o pastor, com o irmão, a sua decepção porque não foi atendido alguma coisa, quando ela é comparada pela obra de Cristo perfeita que ele fez, qual tem mais peso? A sua decepção ou Cristo? Ah, eu tô abandonando a igreja. Ah, eu não tô sentindo mais. Você glorifica mais a Deus quando você faz as coisas sem sentir, sem ver, sem perceber, do que quando tudo está bem para você. A glória de Deus é mais manifesta, é mais louvável quando as coisas estão indo de mal a pior e você continua crente porque você entendeu que não se move por emoções, por coisas boas, mas você é um crente maduro que serve a Deus ainda que tudo esteja indo por água abaixo. Você entendeu? Não, tá, isso aqui tá ruim, mas Cristo já morreu por mim, já pagou meus pecados, então nós vamos continuar. De como Deus diz a Moisés, diga ao povo que marche. Não, mas eu tô vendo aqui, tá um turbilhão de água aqui. Toca na água e vai. Não fica esse negócio, mas tem o mar, mas tem o faraó.
só vai, irmão. Só siga o seu caminho. Só prossiga com Deus. Mas nós somos difíceis, irmão. Nós escutamos isso aqui. Você ouve essa palavra aqui. Você quer ver uma coisa que acontece? Nós estamos frios para as coisas de Deus. Frios. Aqui nessa igreja foi pregado vários assuntos de várias coisas. Mas aí na hora da palavra aqui, né? Amém, glória a Deus. Mas nós caímos nas mesmas armadilhas. Nas mesmas coisas. Nos mesmos problemas. Devemos olhar e falar, não, peraí, Senhor. Veio lá a tentação. Você já se abriga na palavra. Você já vai buscar Deus ali. Você já vai arrumar. Não, eu não estou bem. Já estou sentindo que já estou com luta. Já se abriga em Cristo. E já põe na balança ali. Compensa. Eu passar além da lei de Deus não compensa. Então busque, se revigore, se refugie no Senhor e vença, irmão. E tenha vitória de misericórdia de Deus para a sua vida, para que você passe isso e não viva dessa forma sempre. Eu lembro que no começo, quando eu comecei na igreja, tinha uma coisa que era assim, ó. A pessoa não tomava, geralmente, igreja evangélica, a ceia uma vez no mês, né? Não é como o catolicismo ali, que todo culto, toda a missa você pode ir lá e vai ter lá o momento do sacramento, né? Para os membros da igreja. Nós somos uma vez no mês, tem igreja que é no final, tem igreja que é o segundo domingo, isso não tem uma regra, vai de cada igreja. Aí, o irmão trabalhou, às vezes, num domingo à noite. A irmã trabalhou, ou o irmão, né, o pastor, hoje eu não estou apto, hoje não. Hoje o inimigo está furioso, ele me deu uma rasteira aí, eu não vou tomar ceia hoje, mas eu vou ficar aqui, mas eu vou me consertar, na quarta-feira eu vou cear. Aí acontece, na quarta-feira, era montado, os irmãos lembram disso, né? Era montado ali uma mini ceia para aquele irmão, um pedacinho de pão, um copinho do suco da uva para ele. Acabava o culto, o irmão vinha à frente, os obreiros ali serviu a ceia para ele, e vida que segue. Hoje não. Hoje não. Hoje pula uma ceia, só outra. Normal. Isso quando volta. Isso quando há esse conserto. Quer dizer, nem isso. É normal ouvir uma palavra dura. Tá. Normal. Tá tudo bem. Não tá nada bem, irmão. Tá nada bem. Isso mostra o reflexo de corações endurecidos para a palavra de Deus. Isso mostra com que Deus falando, Deus fazendo, a palavra sendo pregada, Deus sendo confrontado, as coisas acontecendo, eu sendo chicoteado todo o culto pela palavra de Deus, para mim não importa, vai ouvir, vai entrar por aqui, vai sair por aqui, amanhã eu vou tocar minha vida do mesmo jeito. Isso mostra a morte espiritual de muitos dentro das igrejas. Escutam, 10, 15 anos namorando, aí alguém do casal, dos dois ali, né? Ou tem que casar. Aí um deles toma a atitude de casar, o outro fala, mas nós tá namorando só 10 anos. Faz só 15 anos que estão juntos. Mas você é apressado, hein? Você é apressado. 10 anos ouvindo a palavra. 10 anos fazendo o que não deve, tá tudo certo. Tudo certinho. 10 anos dentro da igreja, não dá R$1 de oferta. Normal. Não procura, vai, Senhor, mas peraí, isso aqui tá na sua palavra. Isso aqui eu devo obedecer também, mas a custa do quê? A custa do que você louvou aqui hoje. Se ele é o seu bem mais precioso, o resto é troca. Ah, não, mas ele é meu bem precioso aqui na igreja, mas essa área aqui não mexe, não. Deixa ela quieta aqui. Irmãos, muitos de nós somos assim. Muitos de nós somos assim. Você ouve, você olha, você entende o sacrifício de Cristo por você, mas não há mudança.
Não há mudança, não há transformação, não há sensibilidade quanto a isso, não há mudança de vida quanto a isso. É uma bagunça dentro de casa, é uma desordem, não tem um encorajamento, não tem uma reflexão da palavra, ninguém para pensar no sacrifício. É essa vida, ela vivemos no tempo de Noé. Tempo de Noé. Vamos fazer, mandamos, corremos atrás, trabalhamos, voltamos e dormimos e acordamos outro dia até que chove. E aí? Depois que começa a chuva, não adianta correr para a arca, não. Por isso eu peço a você, irmão, olha para a sua vida hoje. Olha para como nós estamos vivendo hoje. Será que essa maneira que nós estamos vivendo, esse trem que nós estamos andando nesse trem, mas sabendo do sacrifício? De olho no sacrifício, com a mente no sacrifício? Se você for assim, glória a Deus, você entendeu a mensagem. Mas se você está lá dentro do trilho, dentro do trem da rindo, só quero para ser assim mesmo, irmão. Tá tudo certo, não tá não. Tem muita gente seguindo no trem da vida, sem nem perceber o que Deus fez. Sem nem dar crédito para aquilo que Deus fez. E eu não estou falando de libertação, não, irmão. Eu não estou falando da onde Cristo foi te buscar, não. Estou falando da morte do Filho de Deus. Que é sobre ele que nós vamos ceiar aqui hoje. Sobre esse sacrifício. Efésios 2, 4, 5 diz: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça, vocês são salvos. Tá vendo? Além de matar o filho, ele vivificou aquele que estavam mortos. Não éramos nós, mortos nos delitos e pecados, e Cristo vivo, Cristo entregou a sua vida e hoje você vive por ele. É o que o apóstolo Paulo vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso tudo é muito bonito na teoria. Mas quando nós buscamos isso na vida prática, dentro de muitos cristãos, isso é vergonhoso. 1 João 4, 9 e 10 diz: nisto se manifestou o amor de Deus. E aí você pega, assim como eu muitas vezes já parou e falou assim: mas Senhor, mas cadê o seu amor por mim em resolver esse problema? Mas cadê o seu amor em resolver isso? Aonde que está o Senhor na minha vida agora? O amor de Deus é manifesto aonde Ele quer e não aonde nós queremos. Nisso se manifestou o amor de Deus. Aonde que você vai ver o grande amor de Deus por você? Que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por Ele vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Ele veio, Ele pagou, Ele selou. E isso é a grande marca do amor de Deus. Jesus nunca chegou para ninguém e falou: eu te amo. Não. Ele cravou na cruz do Calvário a marca do amor dele por nós. Não tem nós não podemos olhar para aqui: ai, cadê o romantismo? Olha a ação. Olha a ação. Olha o mover, olha o poder de Deus para o quanto Ele te amou, que Ele se entregou por você. Deu a sua vida por você. Hoje você está vivo aí. Hoje você vem, por vezes, dormir no culto. Hoje você vem, por vezes, passar tempo na igreja. Mas lembre-se que até para você vir aqui, foi porque o amor dele te trouxe. Amém? Hebreus capítulo 12, eu encerro agora, verso 1 e 3. Diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. É por motivo de tanta pregação de prosperidade, por motivo de tanta pregação de cura divina, de cura da alma, de campanha disso, de campanha daquilo, de promessa disso, de promessa daquilo, que o que é verdadeiramente importante tem passado pelo vão dos nossos dedos. Convém atentar com diligência para o que você tem ouvido, irmão. O povo antigo, quando pregava, o que você ouvia deles? Jesus vai voltar.
Jesus vai voltar. Pregação era só isso, né? Jesus vai voltar, esteja preparado. Jesus vai voltar, sua lamparina tem que estar acesa. Jesus vai voltar, você tem que estar apto para que ele leve você. Era a pregação ali, né? Era o arroz com o feijão. Hoje não. Hoje uma pregação dessa é praticamente o pregador tá frio, né? Ele não sabe, não tem nada para pregar, veio e trouxe só isso. Mas é por quanto de tanta modernidade, tanto conhecimento dentro da pregação, o que é crucial ficou para trás. Ficou perdido. Ficou longe. E não se fala mais, não se traz à tona um assunto como esse. Convém-nos atentar para aquilo que você já ouviu. O Senhor, ele vai voltar. Não se desvie dessas verdades. Não se desvie daquilo que você já tem aprendido. Verso 3 diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Você tem o caminho agora, irmão. Você está dentro do vagão. Daqui a pouco a saída do trem vai continuar. Como é que você vai continuar a sua vida depois disso aqui? Como é que você vai viver amanhã, segunda-feira, sabendo disso? Como é que vai ser sua vida com Deus depois de você compreender essa verdade? Que ele matou o filho dele por você. Não foi porque ele pregou, não foi porque ele foi contra o império que ele morreu, não. Isso aí é ponto secundário. Ele morreu porque aprove a Deus morrê-lo. Aprove a Deus. Ninguém fez Cristo sofrer porque simplesmente quis. Todo o poder que Pilatos tinha, ele não teria nenhum, se do alto não fosse dado. Então tudo que ele passou foi porque você pudesse estar aqui hoje. E a pergunta que eu te faço é: como você vai escapar se não der atenção para isso? Que o Senhor te esclareça. Que você realmente se converta a Ele. Busque a Ele. Não deixe que nada ofusque os seus olhos, tire o brilho da salvação. Nenhum penduricalho na cruz de Cristo seja mais importante do que o próprio Cristo. Amém, irmãos? Fique de pé em nome de Jesus.